Então, de volta, pessoal, continuando aqui nosso domínio 3.0, na parte aqui de implementação. E vamos começar aqui com o nosso item 3.7, dado um cenário, implementar controles de identidade e de gerenciamento de contas. A gente fala um pouquinho aqui sobre identidade, tipos de contas, políticas de contas e todos esses outros itens aí relacionados. Começando aqui com a nossa introdução, o gerenciamento de identidade e acesso, Identity and Access Management, que é essa sigla aqui, IAM, a gente vai ver um pouquinho, né, no material aí, é a combinação de autenticação e autorização em uma única solução. O IAM é um modelo essencial de segurança das infraestruturas modernas. Então, assim, nas pequenas infraestrutura, a gente pode ser que não tenha, mais de médio e grande porte, com certeza vamos ter algum gerenciamento de identidade e acesso aí. Bora lá pro conteúdo, começando aqui com a parte de identity, né, que seria identidade ou identificação. É o primeiro passo em um serviço AAA, né, o AAA. Uma reivindicação de uma identidade deve ocorrer antes da autenticação. Sem identidade não há controle de acesso e nem responsabilidade, porque se você não sabe quem que está fazendo aquilo ali, essa identificação ela vai identificar propriamente dito quem que é o usuário ali, quem que é o cidadão que está tentando fazer aquele acesso. Por que ele fala aqui que uma reivindicação de identidade deve ocorrer antes de uma autenticação? Vamos imaginar, por exemplo, uma rede sem fio da PA2 aí, pré-shared key, você só tem uma senha. Você tem a autenticação dela ali, ou seja, se você coloca a senha em cima do SSID da rede, você se autentica. Você tem identidade nesse tipo de rede? Não tem. Então você não consegue identificar quem está fazendo o que ali dentro da sua rede. Isso somente nesse cenário, tirando que você tenha servidor de logs e coisas outras do tipo em terceiros, né? Só esse cenário específico eu estou dando de exemplo. Por isso que ele fala que sem identidade não há controle de acesso e nem responsabilidade. Ou seja, você não consegue saber quem está fazendo aquela autenticação na sua rede e nem responsabilizar por qualquer tipo de uso indevido, abuso da rede e coisas do tipo. A gente teve aqui já uma visão disso no item 2.4. Vamos falar agora sobre provedor de identidade, o Identity Provider, que seria esse IDP, e aí esse o I maiúsculo, D minúsculo, P maiúsculo aqui. É um sistema que cria e gerencia identidades. Um IDP é frequentemente utilizado em redes privadas como um sistema centralizado, como um controlador de domínio ou serviço de diretório, ou pode ser um serviço usado para implementar a federação entre sistemas distribuídos. Ele pode ser fornecido por terceiros ou suportado internamente, ou seja, suportado é você mesmo gerenciar isso internamente na sua rede. Pode também ser combinado ou integrado com um serviço de autorização para criar gerenciamento de identidade e acesso, IAM, além de poder fornecer soluções de login único, o famoso Single Sign-On, SSO. Bem tranquilo, né? Falar um pouco aqui alguns itens relacionados a esse gerenciamento de acesso, começando com atributos. Atributos de identidade são características específicas usadas para diferenciar entidades uma das outras, bem como identificar uma entidade específica. Os atributos são um elemento essencial ao conceder acesso a um recurso, site ou organização. A segurança depende da diferenciação de cada indivíduo para atribuir permissões e privilégios adequadamente, além de registrar e rastrear as atividades desses usuários, e então ser capaz de poder responsabilizar os indivíduos por suas ações. Como eu disse para vocês, você tem que fazer identificação ali para poder, caso aconteça alguma coisa na rede, você poder identificar e responsabilizar esses usuários. Vários atributos podem ser utilizados para suportar a identificação exclusiva, como nome, número de telefone, endereço, e-mail, data de nascimento, biometria, entre outros. Ou seja, são características ali, denominações, digamos assim, que você consegue fazer essa identificação do usuário, como que por nome, número de telefone, que não eu coloquei, mas CPF, por exemplo, sites do governo, né? A gente já consegue fazer login direto com CPF, coisas do tipo. Então, são atributos aqui dentro desse nicho que a gente está falando. Certificates, seriam os certificados, né? A autenticação baseada em certificado costuma ser um mecanismo confiável para verificar a identidade de dispositivos, sistemas, serviços, aplicativos, redes e organizações. Sim, os certificados eles não são somente para pessoas ou só para sites, como a gente às vezes tem um breve contato aí. Porém, os certificados por si só não são suficientes para identificar ou autenticar os indivíduos, já que o certificado é um arquivo digital e pode ser perdido, roubado ou usado de outra forma para ataques de personificação. A gente já sabe o que é esse tipo de ataque de personificação, que é você tentar se passar
por outra pessoa ali. Quando implementados com um processo de MFA, os certificados podem ser uma melhoria significativa na segurança de logon de vários cenários. E aí, só o certificado por si, a gente tem aquelas questões de certificado autoassinado, então tem que ter uma infraestrutura e tudo mais. Então, sim, por isso que ele fala aqui que só os certificados por si só não são suficientes para identificar ou autenticar os indivíduos. Tokens. Um token de identidade é um arquivo digital emitido para um usuário ou dispositivo após uma autenticação bem-sucedida. O token pode, então, ser usado para verificar ou compartilhar identidade com outras entidades aptas a confiar e aceitar o token. Essa é uma base de muitas solicitações SSO, como o OpenID. Quando a gente fala de token aqui, a primeira coisa que vem na cabeça é aquele pendrivezinho, né? Aquele negocinho que parece um pendrive, que tem ali um certificado digital ali que vai fazer a identificação ali daquele usuário ou daquele sistema, daquela empresa, enfim, existe várias vertentes aí. Não é só daquela forma que existe o pendrivezinho, né? Eu tenho também smart card, que também é como se fosse um token e tudo mais. Mas também a gente está sempre vinculado com um token como... Lembra lá aquela corrida lá que o pessoal passa 4 por 100, passa um negocinho? Que é tipo um token que passa a questão de autoridade, né? Então é mais ou menos nesse paralelo ali. O token vai ser normalmente arquivo, né? Ele pode ser no pendrive ali, mas porque ali dentro ele está sendo só uma mídia, né? O pendrivezinho, ele está sendo só uma mídia, mas ali dentro mesmo que tem o arquivo digital ali para identificar um usuário. Então vai passando essa autorização, digamos assim, por isso tem esse sentido de token aí. SSH Keys, que seriam as chaves SSH, são chaves privadas usadas em uma negociação de configuração de sessão SSH para verificar a identidade do cliente. A chave pública relacionada é colocada em um servidor de autenticação para ser recuperada por um serviço SSH quando necessário, para verificar, então, a identidade de um usuário. Normalmente, quando a gente vai configurar uns VPS da vida, um servidor remoto, a gente sempre coloca lá as chavinhas, né? SSH para a gente fazer acesso remoto e tudo mais, é mais confiável. Às vezes você não precisa digitar uma senha grande, criar uma senha complexa. Faz essas chaves aí privadas que fica muito mais seguro. A parte de login, a parte de autenticação também, coisa do tipo, né? Smart Cards, a gente já falou sobre isso também, né? Um cartão inteligente, ele pode ser emprego não. Empregado, né, como um meio de estabelecer identidade, bem como a autenticação. Armazenam informações criptográficas e podem ser configurados como componentes necessários em um esquema de autenticação. Muito parecido com um token, Smart Card também é possível armazenar certificado. Por ele ser... Não sei agora, né? Uma falácia. Não sei se ele é mais barato, mas ele é mais fácil de fazer a implementação por causa de leitor e tudo mais, né? Por exemplo, alguns clubes, hotéis utilizam smart cards para poder fazer ali o gerenciamento dos usuários e coisas do tipo. Então, assim, é bastante utilizado tanto para essa forma de identidade e também com autenticação. Bom, pessoal, nossa primeira parte fica por aqui. Esse tema é um pouquinho mais curto, então as aulas vão ser um pouco mais curtas também. Espero que tenham gostado. Deixe um comentário de feedback, é muito importante. E no próximo vídeo a gente vai começar a falar sobre tipos de conta. Vejo vocês lá. Forte abraço.